Então, gente, para quem não me conhece, né, eu sou o professor João Paulo, sou professor do campus de Limoeiro do Norte, né, há um bom tempo, e estou na coordenação de estágio do campus desde 2019, né, desde maio daquele ano. E um dos objetivos nossos, né, nessa coordenação de estágio é sempre facilitar a vida dos nossos estudantes, dos nossos professores orientadores, com relação ao estágio supervisionado. E este momento, o fórum, né, ele foi pensado justamente com esse objetivo, né, de a gente tratar assuntos relacionados a essa atividade acadêmica, né, que é de suma importância para a formação dos nossos alunos e que tem muitos detalhes que precisam ser bem discutidos, porque há muitas possibilidades, né, de dúvidas com relação ao estágio supervisionado. Então, este é o momento de a gente tentar esclarecer ao máximo essas dúvidas e, obviamente, nem todas vão ser tiradas nesse momento, mas vocês terão sempre os canais de acesso à nossa coordenação, tá, para poderem entrar em contato conosco. Eu vou compartilhar a tela aqui, neste momento, para que a gente possa iniciar o nosso evento. Enquanto a tela aí está sendo compartilhada para vocês, gente, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Em nome da professora Maiara, a nossa diretora de ensino, agradeço a presença de todos os professores, todos os coordenadores, né, todos os nossos alunos e demais pessoas, né, que estejam aqui presentes, interessados em aprender um pouco mais, né, sobre essa questão dos estágios supervisionados. Com relação à rotina desse evento, né, a gente vai tentar ser o mais breve possível. Eu vou fazer uma apresentação sucinta, né, detalhando as partes mais importantes do estágio supervisionado, e eu gostaria que no momento dessa apresentação vocês deixassem os microfones sempre desligados, né, as câmeras também desligadas, até para evitar, né, problemas de conexão com a nossa internet. E, ao final, eu vou abrir um espaço para que vocês possam, né, fazer as perguntas de vocês, esclarecerem as dúvidas de vocês. Registro também aqui a presença da professora Nayara, a Nayara que é a atual coordenadora da nossa extensão, da extensão do nosso campus. Ela está aqui nos acompanhando, né, dando todo esse apoio nos bastidores aí, em nome do professor Pablo, que é o nosso chefe do departamento de pesquisa, pós-graduação e extensão, que não vai estar presente, está em momento de aula, mas a Nayara vai ficar aí, gente, anotando as perguntas de vocês no chat, tá bom? E aí, ao final, ela vai estar lançando essas perguntas que vocês lançarem aí durante a minha apresentação, para que eu possa tentar esclarecer logo em seguida, tá? O Fernando Pimentel, ele perguntando já, né, peguei aqui, olhei para o chat, sem querer já peguei a pergunta dele, mas vou rapidamente responder, já que é uma pergunta interessante, né, para início. Na verdade, a ideia aqui é a gente apresentar os detalhes sobre estágio supervisionado em âmbito geral, né, para nossos alunos do campus Limoeiro do Norte. A gente vai trazer toda a documentação do estágio, né, a rotina do estágio do campus Limoeiro do Norte, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Bom, então, vamos lá, né? Como eu falei de início, o fórum tem essa perspectiva, né, de a gente clarear, né, as dúvidas dos estudantes, dos professores, dos coordenadores, com relação ao estágio, que é uma atividade acadêmica que tem, né, uma vasta legislação, documentos, né, e nesse período de pandemia, o estágio, ele, assim como outras atividades do nosso campus, da nossa instituição, né, ele sofreu bastante, né, teve várias interrupções durante o ano passado, e neste ano a gente estamos ainda num período de pandemia. Então, alguns detalhes a gente precisa, né, esclarecer para vocês, para que vocês, alunos que desejam fazer o estágio nesse momento, possam fazê-lo sem nenhuma dificuldade e com toda a segurança necessária à realização dessa ação. Bom, então, gente, esses são os canais de comunicação do setor de estágio do campus Limoeiro do Norte. Deixo aí para vocês, né, já dei um print dessa tela aí, guarda. Nós temos uma página oficial, e esta página, ela resume, né, nesta página eu resumo tudo o que diz respeito ao estágio, em termos de legislação, documentos. Sempre que você precisar de alguma informação sobre estágio, documentos, você tem que se direcionar a essa página inicial aí, do setor de estágio, pois é lá que estão, tá, todas as informações que a gente precisa, né, que vocês tenham acesso, que a gente gostaria que vocês tivessem conhecimento dessas informações, para que a atividade de estágio seja, do ponto de vista do professor, do ponto de vista do aluno, ela transcorra da melhor maneira possível.
Então, esse é o nosso site. Tem o nosso e-mail. Nosso e-mail hoje é o principal canal de comunicação, né? Dado em vista que a gente está atuando nesse período de trabalho remoto. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, você pode estar enviando por esse canal aí, que a gente está sempre atento, está sempre respondendo as mensagens o mais rápido possível. Temos o nosso telefone, nosso ramal, que nesse momento, no período de pandemia, eles não estão em funcionamento, tá? Tendo em vista que a gente está trabalhando por via remota, então a gente está usando o e-mail como a ferramenta principal de comunicação. Bom, mas o que é que eu vou falar, né? Do que eu vou falar nessa apresentação? De maneira rápida, né? Eu vou tentar tratar esses assuntos que eu acho bastante pertinente para esse momento que a gente se encontra, né? Nesse período de pandemia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o estágio supervisionado, né? Muitos alunos estão aí ingressando nessa atividade acadêmica, estão adquirindo, né, o direito de cursar o estágio supervisionado, e é importante que eles tenham, né, minimamente conhecimento do que se trata o estágio e qual a importância do estágio na sua formação profissional. O panorama atual, vou trazer um pouco aí de qual a situação que se encontra os estágios supervisionados. Pode fazer estágio nesse momento? Não pode. Se pode, quais condições o estágio pode acontecer? Legislação, né, vou apenas citar quais são as legislações de estágio que vocês poderão encontrar. Tipos de estágio, modalidades de estágio, a documentação, né, todo aluno, quase sempre, eu recebo e-mail de aluno perguntando, professor, qual é a papelada do estágio, né? Já tem-se uma compreensão de que o estágio envolve muito papel, né? Mesmo aqueles alunos que ainda não chegaram a cursar o estágio, eles, né, eu acredito que por conversa com outros colegas, eles sabem que o estágio, né, demanda uma quantidade enorme de documentos. E é fato, né, isso é fato. Então, a gente vai apresentar de maneira sucinta quem são esses documentos e como eles poderão adquirir esses documentos para poder formalizar aí o seu estágio. O fluxo para a realização do estágio, né, conhecidos os documentos, é importante que ele saiba o que fazer com esses documentos em cada momento do estágio dele, tanto para iniciar o estágio, quanto durante o estágio, quanto mesmo até mesmo para finalizar o estágio. Então, é necessário que ele tenha conhecimento das rotinas que o IFCE, Campus do Rio Grande do Norte, né, adotou para que o estágio possa transcorrer da melhor maneira possível. E isso principalmente agora, né, que nós estamos trabalhando de forma remota, conhecer esse fluxo ainda é mais fundamental. Né? Quando a gente estava no trabalho presencial, qualquer problema, qualquer dificuldade, o aluno tinha ali acesso rapidamente à instituição, à coordenação, e poderia, né, tirar suas dúvidas. Mas nesse sistema remoto, a gente tem essa dificuldade de comunicação, exceto pelos e-mails, pelos WhatsApps, enfim. Então, esse fluxo ficar o mais claro possível nesse momento para que tudo transcorra da melhor maneira. E, ao final, como eu falei, dúvidas frequentes, já vou trazendo logo algumas perguntas que, da experiência, né, como coordenador do estágio, há um certo tempo, eu tenho já uma relação de perguntas que são muito frequentes, né? Os alunos quase sempre fazem as mesmas perguntas. Então, vou estar trazendo essas perguntas de início, e aí depois, como eu falei, a Nayara, nossa chefe a nossa coordenadora de extensão, vai passar para mim as perguntas que vocês lançaram aí no chat durante a minha apresentação, e aí eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês, aquelas que eu consegui neste momento. Bom, então, esse é o nosso objetivo para a tarde de hoje. Gente, então, afinal, o que é o estágio supervisionado, tá? Gente, instante eu estou tendo interrupção aqui na minha fala, porque tem muitas pessoas tentando ingressar na sala sem ser com e-mail institucional, e aí eu estou, infelizmente, negando aqui, porque a orientação é que eles entrem com e-mail institucional, tá? Então, se você conhece alguém que neste momento está tentando entrar e não está conseguindo, peça para entrar pelo e-mail institucional, tá bom? Estão aparecendo muitas solicitações de entrada na sala. Isso é porque o usuário não está usando o e-mail institucional. Então, gente, para começar, né, para clarear logo de início, eu trago a definição legal do estágio supervisionado conforme a lei do estágio, que está ali embaixo, né, descrita para a gente. É o primeiro artigo da nossa lei federal, que estabelece as normas do estágio supervisionado. Então, o estágio supervisionado ele é um ato educativo e escolar supervisionado, né? Essa palavra estágio ela vem sempre acompanhada de supervisionado. A gente vai já entender por quê. Desenvolvido em um ambiente de trabalho. Então, o estágio ele é uma ação que, prioritariamente, ele deve ser desenvolvido em um ambiente, né, além dos muros da instituição. É onde o aluno vai colocar em prática aquele conhecimento teórico que ele tem obtido durante a sua formação acadêmica.
que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial, e aí ele cita todas as modalidades de ensino. Então, o estágio, ele é uma atividade acadêmica para aqueles alunos que estão regularmente matriculados em instituições de ensino. E essa atividade, ela acontece sempre, ou na maioria das vezes, além dos muros da nossa instituição, geralmente em uma empresa, escola, secretaria, depende aí da finalidade do estágio. Bom, e aí, já para finalizar essa parte, né, para a gente nos situar aqui em relação ao estágio, o que é o estágio, eu trago uma outra passagem da lei de suma importância, né, e aqui eu fecho essa parte introdutória de compreensão do estágio supervisionado. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso, e aí segue. Eu destaquei essas palavras, né, professor e supervisor, porque o estagiário, ele é um profissional em formação. Então, se ele vai para além dos muros da instituição, exercer sua atividade, né, exercer uma atividade profissional, é necessário, extremamente necessário que ele seja acompanhado, supervisionado, tanto por uma pessoa indicada na empresa para acompanhá-lo, e essa pessoa, pela lei, ela tem que ter formação na área ou experiência, tá? Então, essa pessoa é o supervisor, e a outra pessoa na instituição, que é o professor orientador, que vai acompanhar esse aluno durante todo o seu estágio, vai fazer a avaliação dos seus relatórios, em suma, ou seja, enfim, há uma diversidade de atividades que o professor vai exercer durante esse estágio. Então, é importante demais que vocês, alunos, né, já tenham, de início, conhecimento da necessidade, né, da presença dessas duas pessoas no estágio de vocês. Tanto o supervisor, que é a pessoa lá no local onde você vai estagiar, que vai te acompanhar, que vai te supervisionar, e o professor orientador, que é uma pessoa dentro da nossa instituição, que vai estar te orientando durante todo esse processo. Então, essas pessoas são o suporte de vocês durante esse estágio. Bom, e com relação à situação que nós estamos, né, com relação à pandemia, o que é que está acontecendo, né, como é que está a questão do estágio no IFCE, no campus do Moura do Norte? É permitido realizar estágio nesse momento ou não? Bom, durante o ano de 2020, né, nós tivemos várias interrupções aí no estado, no estágio, né, isso advindo, né, principalmente dos decretos do governo estadual, que impediu diversas atividades econômicas, né, por certos momentos, por motivo de segurança, outros momentos liberou, e o nosso estágio sofria com tudo isso, porque nossos alunos, eles estagiam, né, nesses locais que têm essas atividades econômicas para além da nossa instituição. Então, foram diversos documentos que foram publicados, a grande maioria deles pela Pró-Reitoria de Extensão do IFCE, que é a divisão da reitoria que regulamenta o estágio, que orienta o estágio do IFCE, e o último documento que tem da Pró-Reitoria, né, que foi publicado da Pró-Reitoria sobre essa situação da pandemia, é o ofício circular de janeiro de 2021, o ofício circular 1º de 2021, de 18 de março, né, e eu trago aqui uma passagem do ofício, só para a gente nos situar e entender a situação atual dos estágios supervisionados no IFCE. Novos estágios na forma presencial serão autorizados somente se a atividade estiver autorizada pelas deliberações estadual e municipal, o aluno apresentar a declaração de ciência e responsabilidade e a empresa comprovar que adota medidas de segurança em combate à pandemia. Gente, destaquei algumas passagens aí desse texto, lá do ofício, para a gente situar o nosso estágio nesse momento de pandemia que a gente enfrenta. Primeiro, o estágio está autorizado a acontecer? Sim, tá? Os estágios estão autorizados a acontecer mediante, basicamente, 3 condições. Primeira, que o local onde o aluno vai estagiar, ele exerça uma atividade econômica que esteja autorizada pelos decretos do governo estadual. Você deve saber que o governo estadual vem liberando as atividades econômicas, né, no tempo, e essa liberação é dada por meio de decretos. Então, se a atividade econômica do local, da empresa, da escola, do hospital, enfim, da concedente do estágio estiver autorizada, conforme os decretos do governo, é um passo inicial para que o estágio possa acontecer naquele local. Outras 2 condições, né, necessárias, outros 2 pré-requisitos necessários para que o estágio possa acontecer nesse momento.
o aluno terá que apresentar, nesse momento, uma declaração de ciência e responsabilidade. Tá? Que documento é esse? É uma declaração que veio anexo a esse ofício, que vai constar na documentação do estágio nesse momento, então é um documento que acrescenta-se no estágio, dada a situação de pandemia, onde o aluno declara que tem ciência desse momento de pandemia que nós vivemos, e isso não quer dizer que o IFCE está se eximindo da responsabilidade, mas que o aluno se solidariza, né, nessa questão dessa responsabilidade. E é importante a gente destacar esse ponto, gente, porque o fato de os estágios estar sendo autorizados, o fato de o aluno ter as condições para que o estágio para que ele possa realizar o estágio, é interessante que ele pense se é realmente extremamente necessário ele realizar o estágio nesse momento. É claro que nós, enquanto instituição, a gente torce que nossos alunos façam o estágio o quanto antes, dentro do tempo previsto, para que possam concluir o seu curso, né, no tempo normal. Mas nós temos uma pandemia e é importante o aluno levar isso em consideração. Será que o estágio, nesse momento, é extremamente necessário? É um caso de um aluno que precisa colar grau, é um caso de um aluno que conseguiu uma oportunidade de estágio que é remunerado, e isso vai ajudar bastante na questão financeira da sua família, ou não? É um estágio que o aluno conseguiu, por acaso, que não estava prevendo fazer nesse momento, de repente ele vai fazer. Então, que ele leve em consideração todos esses detalhes para decidir se ele vai ou não fazer esse estágio nesse momento, tá? Bom, e aí o outro documento, gente, é um documento da empresa. Veja só, o governo do estado, ele delibera sobre as atividades econômicas, o que pode e o que não pode nesse momento. E a reitoria, para conceder, né, autorizar os estágios dos nossos estudantes, exige, portanto, que a empresa comprove, né, por meio de algum documento, que ela atende às medidas do governo do estado para realizar a sua atividade econômica naquele momento. E a empresa ela pode comprovar que atende essas medidas de diversas maneiras. Uma delas é ela apresentar um termo de compromisso com o governo do estado do Ceará, que foi um documento que o governo do estado do Ceará colocou, né, no ano passado para que as empresas pudessem voltar às suas atividades econômicas, um termo de compromisso com o governo do estado. Esta é uma maneira da empresa declarar que atende às medidas de segurança do governo. Uma outra maneira é ela apresentar um alvará de funcionamento, né, emitido pela prefeitura do município onde ela é sediada, para realizar suas atividades nesse momento. Ou pode acontecer também de a empresa simplesmente apresentar um programa particular onde ela informa quais são as medidas de segurança que ela está adotando nesse período de pandemia. E, em último caso, se ela não tiver como comprovar que atende essas medidas do governo por nenhum desses documentos que eu falei há pouco, ela pode simplesmente apresentar uma declaração, cujo modelo foi emitido junto com esse ofício e que será enviado para os alunos que desejarem se matricular no estágio. Então, é uma declaração, ou seja, são dois documentos que foram acrescidos nessa documentação inicial do estágio nesse período de pandemia. Um documento para o aluno e um documento para a empresa. Para o aluno, ele declara ciência e responsabilidade com relação à pandemia, e para a empresa, ela declara que atende às medidas de segurança em combate à pandemia emitidas pelo governo do estado, tá? Então, essa é a situação dos estágios selecionados neste momento. Podem sim ser realizados mediante essas três condições: liberação da atividade econômica da empresa, por meio dos decretos do governo do estado, e a apresentação de documentos por parte do aluno e por parte da empresa, esses documentos que eu falei agora há pouco. Bom, gente, então, situado, né, aqui a questão do estágio no nosso tempo, no tempo que nós estamos, e aí eu trago aqui também, já para sair dessa parte aqui da atualização com relação à pandemia, é importante a gente destacar que o governo do estado do Ceará, ele elaborou no ano passado um programa chamado Programa de Retomada da Economia. E esse programa, ele é composto por vários protocolos. Esses protocolos, na verdade, são medidas que as empresas devem adotar para voltar, né, de forma legal às suas atividades econômicas. E esses protocolos foram divididos em protocolo geral, que é um conjunto de medidas que todas as empresas deverão adotar, e protocolos setoriais, que serão medidas específicas para determinadas atividades econômicas. Então, essas são orientações que as empresas devem seguir. Portanto, aquela declaração que a Pró-Reitoria de Extensão exige, para que o aluno possa fazer o estágio nesse momento, declaração da empresa, é justamente declarando que ela adota essas medidas desse programa de retomada da economia do governo do Estado. E aí, o governo do Estado libera essas atividades econômicas por meio de decretos. O programa de retomada, eles são medidas de orientação.
A liberação das atividades, quando o governo diz quem pode e quem não pode exercer suas atividades econômicas, é por meio de decretos. Então, é preciso o aluno, o professor, ele ficar atento aos decretos do governo do Estado para saber se a atividade econômica, a empresa onde o aluno pretende estagiar, ela está liberada, né, está autorizada mediante o último decreto do governo do Estado. E aí o último decreto do governo foi o decreto do dia 29 de maio, e eu trago apenas um texto do artigo 4º desse decreto, que diz o seguinte, né? O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar absoluta conformidade com as medidas sanitárias previstas nos correspondentes protocolos gerais e setoriais, devidamente homologados e divulgados no site da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Então, o decreto aí, esse texto, só diz o seguinte, né, que, embora as atividades econômicas, determinadas atividades econômicas possam vir a ser liberadas, mesmo estando liberadas, elas não estão desobrigadas de cumprir o protocolo de retomada da economia, tanto geral quanto específico, se houver para aquela atividade econômica. Então, que fique claro isso, que mesmo uma atividade econômica sendo liberada por um determinado decreto do governo, ela está ainda obrigada a seguir as medidas de retomada da economia. Então, tudo isso é importante a gente destacar, gente, para que a gente não fique aparecendo que nós estamos liberando os nossos alunos para realizar os estágios, né, em qualquer lugar e sob quaisquer condições. Tá? Nós temos toda essa preocupação e estamos aqui trazendo isso para que os nossos alunos também tenham ciência desse cuidado que é necessário nesse momento. Bom, então, formações importantes. Agora que a gente já sabe a situação do estágio no momento atual de pandemia, quais são as informações necessárias que nós precisamos conhecer a respeito de estágio supervisionado para que eu possa realizar um estágio supervisionado? Bom, legislação. O estágio supervisionado, gente, ele tem duas legislações básicas. A Lei Federal de 2008, que traz todos os atores do estágio, todos os deveres, todas as obrigações, todos os direitos, e uma lei, uma orientação mais específica, que é o Manual do Estágio do IFCE, esse manual que é de 2014, e que está sendo reformulado neste momento. Nós estamos trabalhando junto com a Pró-Reitoria de Extensão, para elaborar um manual mais atualizado, né, para que ele condiza, ele trate a realidade que nós temos de maneira melhor, tá? Então, essas são as duas legislações que nós temos sobre o manual sobre o estágio, e esses documentos vocês vão encontrar justamente na página do setor do estágio, que eu já apresentei lá no início. Depois da legislação, é preciso reconhecer os atores do estágio. Quem são as pessoas que participam do estágio supervisionado? É importante a gente destacar quem são esses atores, para que você entenda qual é a função de cada um deles nesse processo, para que você entenda por que há necessidade de tantas assinaturas na documentação do estágio, tantos documentos, tanto vai e volta, tanto fluxo. Por quê? Né? Nós temos, a princípio, né, o estudante estagiário, a pessoa que vai exercer o estágio. Depois nós temos a entidade concedente, né? O que é a entidade concedente? É o local onde o aluno vai realizar o estágio. Esse local pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma secretaria, pode ser uma prefeitura, pode ser um hospital, pode ser qualquer pessoa jurídica, direito público ou privado, tá? Ou profissionais liberais que tenham um registro no conselho competente. Mais na frente eu vou falar um pouco mais quem é que pode conceder estágio, porque às vezes os alunos acham que ele pode estagiar em qualquer lugar, né? E não é bem assim. Tem toda uma condição para que uma entidade, uma empresa, enfim, possa conceder um estágio, isso à luz da legislação federal. Nessa entidade, nessa empresa, gente, são duas pessoas importantíssimas que vocês vão ter sempre em mente. O representante legal é geralmente o dono, o proprietário, né? O presidente, o chefe, o gerente, é aquela pessoa que tem respaldo legal para falar em nome daquele local. É aquela pessoa que tem poderes para conceder o estágio a você. Então, o aluno, geralmente, ele confunde. Quem é que vai assinar o meu termo de compromisso de estágio? É o meu supervisor? É o chefe da mecânica? Né? Não, é a pessoa que tem poder legal para poder responder por essa empresa. E esse é o representante legal. O outro é o supervisor do estágio, é a pessoa que te acompanha, é a pessoa que avalia suas atividades, é a pessoa que te orienta. Nesse momento estou falando diretamente para os alunos. É a pessoa que te orienta durante a atividade de estágio. Então é importante destacar quem são esses dois personagens. E esse supervisor, pela lei, ele tem que ter formação na área, formação de nível superior, na área que você pretende estagiar. Quando não,
a lei permite que ele possa, pelo menos, apresentar, né, experiência nesta área. Este é o texto da lei, tá? E aí, gente, a instituição de ensino somos nós, né? É o IFCE, Campus do Rio Grande do Norte. E na instituição de ensino nós temos 3 personagens importantes também. Temos, é claro, além do aluno, que já citei lá em cima, temos o professor orientador, como eu já falei, a pessoa que vai acompanhar esse estágio do aluno, né, do ponto de vista da instituição de ensino, é a pessoa que vai avaliar os relatórios mensais, é a pessoa que vai avaliar o relatório final desse aluno, enfim, é a pessoa que vai ao final dizer se esse estágio foi aprovado ou não. É a pessoa, inclusive, que avalia o plano de trabalho desse aluno, o plano de estágio, que verifica se esse plano de estágio, com as atividades mencionadas, elas condizem com aquilo que é exigido no projeto pedagógico daquele curso. Ou seja, o professor é como se fosse, para os nossos alunos aí, né, que já conhecem bem a questão da disciplina, é como se fosse um professor de um diário, de uma disciplina em que ele está matriculado. E aqui eu até ressalto, né, que no nosso campo nós temos 14 cursos e os estágios eles apresentam-se de maneira diferente. Por exemplo, enquanto na nutrição, na educação física, na licenciatura em música, o estágio ele é um diário, ele é uma disciplina que tem um professor, que tem um registro no sistema acadêmico, que tem um lançamento de notas. Nos demais cursos do campus, o estágio ele é uma carga horária complementar e obrigatória. Então, isso, inclusive, né, faz com que o fluxo dos documentos de estágio seja um pouco diferente para cada tipo de estágio no nosso campus. Mas isso é coisa que a gente trata também mais para frente. Coordenação do curso, a coordenação do curso do aluno é o setor que vai, né, juntamente com o professor, acompanhar o estágio desses alunos. E a coordenação de estágio, né, que é a pessoa quem vos fala, né, sou eu, professor João Paulo, no momento estou nessa coordenação, e essa coordenação, ela tem a competência de fazer todo o registro, né, todo o acompanhamento administrativo desse estágio, verificar se está sendo cumprido a lei do estágio, o manual do estágio, e fazer o registro dessas atividades desse aluno no sistema aqui acadêmico, para que ele possa, ao futuro, né, lograr os direitos que ele adquiriu com esse estágio realizado. Então, o setor de registro no sistema acadêmico. E tem um outro ator, gente, nesse processo, não muito comum, mas acontece bastante, é o agente de integração. O agente de integração não necessariamente vai acontecer nos estágios. É uma entidade de direito público ou privado que atua como um intermediário. Tá? Ele faz a ligação entre a instituição de ensino e as entidades concedentes. O agente de integração, ele busca encontrar vagas de estágio e ofertar essas vagas para os alunos. E aí nós temos vários agentes de integração, os mais conhecidos é o CEA, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, o IEL, que é o Instituto Evaldo Lolli, se não estou enganado, o NUB, enfim. Inclusive, eu recomendo, oriento aqui aos alunos presentes que procurem as plataformas, o site desses institutos e procurem fazer o cadastro nessas plataformas. Né? O campus do Rio Grande do Norte, nós estamos cadastrados nessas plataformas. Então, o aluno pode ir lá, se cadastrar nesse site, indicar a nossa instituição, indicar o curso em que ele está matriculado no nosso campus, e aí ele pode lá inserir o seu currículo, de forma que esse agente integrador vai poder estar ofertando vagas de estágio para esse aluno, quando encontrar uma vaga que condiz com a área de formação daquele estudante. Então, é importante vocês fazerem um cadastro nesses institutos, vocês atualizarem os currículos de vocês. Inclusive, muitos deles ofertam cursos gratuitos de formação. Então, é importante vocês estarem sempre, né, acompanhando esses sites. É importante vocês estarem sempre conectados com essas instituições. Seja agora, nesse momento de estágio, seja posteriormente à sua formação, porque eles também trabalham não só com a oferta de vaga de estágio, mas também com vagas de trabalhos e emprego. Então, gente, esses são os agentes principais do estágio, são esses atores que atuam, né, durante o estágio de um estudante. Seguro. É importante destacar o seguinte, todo estágio necessita de um seguro. Isso é obrigatório por lei. O aluno tem que ter um seguro contra acidentes pessoais, né, de trabalho. Enfim, todo estágio necessita de um seguro. Pela lei, o seguro ele deve ser pago em nome do aluno pela unidade concedente. Pela lei, deve ser a empresa, o local do estágio que deve pagar esse seguro. Contudo, a própria lei, ela faculta a instituição de ensino, ou seja, ela deixa a critério da instituição de ensino de pagar o seguro dos seus estagiários, dos seus alunos,
quando for um estágio obrigatório para a formação do aluno. Então, o IFCE, para facilitar, né, o ingresso desses alunos nos ambientes de estágio, já vem pagando os seguros obrigatórios dos nossos alunos estagiários. Então, vocês, alunos aí que estão pensando em estagiar, né, não se preocupem nesse momento com relação ao seguro. Caso a empresa não pague o seguro, que é obrigatório, que tem que existir, o próprio IFCE vai pagar esse seguro para que você possa estagiar de forma legal. Quando? Sempre, assim que eu fizer a matrícula sua no sistema acadêmico, você passa a ser um aluno segurado. Você é incluído na apólice de seguro que já existe, que foi contratada pelo IFCE. Então, aqui eu destaco a importância de você só começar o estágio quando você entregar a sua documentação no setor de estágio e receber um e-mail, nesse momento está sendo por e-mail, de autorização para iniciar o estágio. Significa dizer que a partir daquele momento você se torna um aluno segurado e, portanto, o seu estágio é legal. No passado, era muito comum os alunos irem ao estágio, depois de um mês, 2 meses, eles entregarem a documentação no setor de estágio para matrícula no sistema acadêmico. Isso, se acontecer porventura hoje, né, o que acontece? Todo o período que ele foi antes da matrícula dele vai ser desconsiderado, porque legalmente ele não estava segurado. E nem sequer o IFCE tinha conhecimento de que ele estava estagiando. Então, aqui é importante destacar essa questão da entrega da documentação dentro do prazo antes de iniciar o estágio propriamente. Bom, tipos de estágio. Gente, existem basicamente 2 tipos de estágio na legislação. O estágio obrigatório e o estágio extracurricular. O estágio obrigatório é aquele estágio que é exigido no projeto pedagógico do curso do aluno para que ele se forme, né? É uma obrigação dele enquanto estudante para alcançar a sua formação. Esse estágio, ele exige geralmente um pré-requisito. Cada curso estabelece no seu projeto pedagógico um pré-requisito para que o aluno adquira, né, condições, ele tem uma formação mínima, né, que dê condições de ele realizar um estágio proveitoso. E aí, eu trago aqui para vocês verem, de forma bem rápida, né? Nós temos 14 cursos no campus do Limoeiro do Norte, e cada curso tem um pré-requisito para o aluno ter direito aí ao estágio, isso para o estágio obrigatório. Em geral, nos cursos técnicos de nível médio, né, esses alunos eles adquirem o direito para ir ao estágio depois que cursam as disciplinas do segundo período. No curso técnico de planificação, nós temos uma exceção, eles passam a ter direito a partir do segundo semestre do curso. E aí, no alimentos e saneamento, é a partir do 4º semestre, ou seja, quando conclui o 4º semestre, ou seja, no 5º semestre, a mecatrônica a partir do 6º semestre. No bacharelado em nutrição, na licenciatura em educação física, na licenciatura em música, como esses estágios são disciplinas, geralmente o pré-requisito para ele cursar o estágio é outras disciplinas do curso, da matriz curricular. Então é preciso observar com calma, ver isso com a coordenação do curso, quais são os pré-requisitos em cada caso. No caso de nutrição, por exemplo, nós temos 3 estágios, são 3 disciplinas, cada uma delas tem uma relação de disciplinas que o aluno deve cursar antes para ter direito ao estágio. E aí, cada estágio tem a sua carga horária obrigatória. Então, o aluno, durante o seu estágio, tem que cumprir, no mínimo, essa carga horária para poder ter o seu estágio concluído. Bom, então, voltando aqui, o outro estágio, gente, é o estágio extracurricular. Que tipo de estágio é esse, né? Esse estágio, de acordo com a legislação, é um estágio que pode acontecer a qualquer momento, ou seja, não exige pré-requisito para que o aluno possa cursá-lo. É um estágio que tem como objetivo agregar conhecimento na formação do aluno. Então, ele pode fazer esse estágio a qualquer tempo. Com relação à documentação, esse estágio é tal qual ao estágio obrigatório, com a exceção de que não precisa, ao final do estágio, o aluno entregar um tal de relatório final, um documento robusto sobre o estágio dele, que a gente vai apresentar mais lá na frente. Mas aqui eu destaco 2 detalhes importantes desse estágio extracurricular. Primeiro, ele é um estágio que deve ser necessariamente remunerado, ou seja, o aluno tem que receber uma bolsa para que ele possa realizar esse estágio. Do contrário, isso vai figurar como uma relação de emprego, e aí vem todas as questões trabalhistas, né, todos os problemas que vocês já podem imaginar. Então, todo estágio extracurricular tem que ser remunerado. E o obrigatório, professor? Bom, o obrigatório não é obrigado a ser remunerado, mas a gente sempre busca esses estágios remunerados, a gente sempre conversa com as concedentes, com as empresas, para que eles possam estar fornecendo esse apoio financeiro aos nossos estudantes, que é para eles, né, geralmente, a única fonte de renda desses nossos alunos. Então, o estágio obrigatório pode ser remunerado ou não, a critério da instituição concedente.
o extracurricular deve necessariamente ser remunerado. A outra questão é com relação ao seguro. Como eu falei, o seguro para o estágio deve ser pago pela empresa, pela concedente do estágio. Isso está na lei. Contudo, a lei liberou para as instituições de ensino para pagar o seguro dos seus alunos quando se tratar de um estágio obrigatório, não para os estágios extracurricular. Isso quer dizer que, no caso de um estágio extracurricular, a própria concedente tem que pagar o seguro do estágio. Tá, gente? Então, são dois detalhes importantes. Tem que ser remunerado e tem que ter o seguro pago pela unidade concedente. Esse seguro é um seguro de vida. Geralmente é um valor bem irrisório para as empresas. A última vez que eu vi o valor foi no Banco Bradesco, se eu não me engano, é em torno de R$ 20 mensais. É um valor bastante baixo para as empresas, então eu acho que isso não seria um empecilho para a realização desses estágios. Quanto à modalidade, gente, o estágio ele pode acontecer de 3 maneiras. O estágio normal ou convencional, aquele estágio em que o aluno vai à empresa, vai à unidade, ao local de estágio para realizar o seu estágio. Este é o mais comum de todos. Tem o estágio a partir de bolsa. Esse aqui é somente para alunos de curso superior. De repente, o aluno ele participa de um projeto de pesquisa, de extensão, uma monitoria, e ele pode utilizar essa atividade acadêmica dele como sendo um estágio. Ele vai aproveitar o momento dessa atividade como sendo estágio. Isso quer dizer que ele não vai deixar de entregar todos os documentos, todos os relatórios. Tem que entregar tudo normalmente como um estágio normal. Contudo, ele aproveita o momento. É como se ele contasse ali em dobro, né, aquele momento que ele está nessa atividade. E da mesma forma, o estágio a partir de um trabalho. É muito comum, né, nossos alunos já estarem empregados, trabalhando na área de sua formação. E nesses casos, eles poderão utilizar esse trabalho como sendo estágio. Veja só, se o trabalho for exatamente na área de formação, tiver relação com a área de formação do aluno, ele pode aproveitar esse trabalho como estágio. Mas aproveitar significa dizer que ele vai ser dispensado do estágio? Não. O que vai acontecer aqui é exatamente como foi com a questão da bolsa. Ele vai contar aquele momento do trabalho como sendo estágio. Imagine um aluno que trabalha 8 horas por dia e estuda à noite. Teoricamente, ele não tem nenhum momento para realizar o estágio. Então, a legislação permite que ele utilize aquele horário de trabalho para contar como horas de estágio. E aqui, vou deixar enfatizado, ele não vai aproveitar o estágio, o trabalho como sendo estágio, para dispensar-se do estágio. Ele simplesmente vai contar aquele horário que fica no estágio, no trabalho, como sendo estágio. E ele terá, mais uma vez, que entregar todos os documentos do estágio, desde a matrícula até o relatório final. Ok? Então, é apenas um aproveitamento do tempo, mas não um aproveitamento de disciplina, como acontece normalmente quando um aluno cursa a mesma disciplina em outro curso e ele faz o aproveitamento e é dispensado daquela disciplina. Não é exatamente isso. Bom, lembrando que essas atividades, né, só servem bolsa para os casos de cursos superiores, tá? Isso está bem destacado lá na legislação. Convênios. Gente, o que é o convênio? O convênio é um termo de acordo entre duas instituições, duas pessoas jurídicas. Nesse caso, a instituição de ensino, o IFCE, e a empresa, o local onde o aluno vai realizar o estágio. O convênio é, portanto, um documento em que essas duas instituições, elas estabelecem cláusulas, estabelecem quais são os deveres e obrigações de cada uma delas nessa relação de estágio. O convênio ele não é obrigatório para que o estágio possa acontecer. É muito comum um aluno chegar para mim e dizer, João Paulo, eu quero estagiar em determinada empresa, mas eu vi que ela não é conveniada com o IFCE. E aí? E aí que o estágio pode sim acontecer, porque o convênio ele não é necessário, né? Ele não é obrigatório para que o estágio aconteça. A gente sempre procura realizar o convênio, porque o convênio ele estreita a relação entre a empresa e a instituição de ensino. Ele torna a possibilidade de surgir novas vagas de estágio muito mais palpável, né? Muito mais propícia. Então, a gente procura fazer o convênio, mas em algumas situações o convênio ele demora um pouco, né? Ele tem toda uma burocracia, e aí o estágio pode sim acontecer sem essa realização de convênio. Então, é só para deixar claro que alguns alunos eles ficam com essa dúvida. O documento, na verdade, mais importante do estágio é o termo de compromisso, que vocês vão ver lá na frente, e esse sim não pode deixar, não pode faltar. Bom, gente, com relação à documentação, né, então eu já dei fiz uma leitura rápida aí das informações mais importantes. Quais são os documentos de estágio, então? Vocês viram que existem muitos personagens, muitos atores no estágio,
e certamente vão existir muitos documentos. Então, quais são esses documentos? Precisamos ter minimamente o conhecimento, né, desses documentos. Tanto os alunos, quanto os professores, como os coordenadores. Precisam saber qual a importância de cada documento, né, por que você está assinando aquele documento, por que tem que entregar aquele documento. Então, vou trazer aqui rapidamente essa documentação do estágio. Geralmente, né, eu gosto de dividir a documentação do estágio em 3 momentos. A documentação necessária para o aluno iniciar o estágio, documentação inicial, a documentação que ele vai entregar durante o estágio, e a documentação final, obviamente, quando ele vai concluir o estágio. É importante fazer essa divisão, gente, porque quando a gente olha como um todo, o estágio exige muitos documentos. Fato, verdade. Mas quando você divide isso no tempo e vê que isso é feito em etapas, então não é algo do outro mundo, tá? E é importante a necessidade desses documentos. Então, para iniciar o estágio, o aluno vai iniciar o estágio, o que é que ele precisa entregar nesse momento? Primeiro, uma solicitação de matrícula. Esses documentos, gente, que eu vou citar aqui, todos eles estão elencados no manual de estágio do IFCE. Como eu falei, é um documento, né, do próprio IFCE que regulamenta essa atividade acadêmica que é o estágio. Então, todos os documentos que eu vou listar aqui estão nesse manual de estágio do IFCE, que está lá na página do nosso setor. Então, o que é a solicitação de matrícula? A solicitação de matrícula, vou trazer aqui os documentos bem rápido para vocês terem pelo menos ideia da cara desses documentos. A solicitação de matrícula é esse documento, tá? Nesse documento, o aluno vai trazer aqui as informações do aluno, depois as informações da empresa, a assinatura do aluno, que ele está requerendo a matrícula, e aqui no verso desse documento, gente, tem informações muito importantes que geralmente passam despercebidas. São informações que o professor vai dar a respeito daquele aluno que vai utilizar o trabalho como estágio. O professor vai dizer quantas horas do trabalho ele vai aproveitar como estágio. Nessa parte central aqui, é onde o coordenador do curso pode autorizar o aluno a realizar um estágio obrigatório, mesmo que ele ainda não tenha cursado todos os pré-requisitos, né, por uma questão especial, o aluno passou num concurso, enfim, uma necessidade que possa ser levada ao colegiado do curso, por exemplo. E aqui no final, algumas observações que o professor achar pertinente. Então, essa é a solicitação de matrícula, o primeiro documento, né, que faz parte desse conjunto de documentos da parte inicial do estágio. O segundo documento é o termo de compromisso, mais o plano de atividades. Gente, esse é o documento mais importante do estágio, termo de compromisso, TCE. Nesse documento, estará estipulado todas as prerrogativas, todas as obrigações, deveres de cada um daqueles atores que a gente falou há pouco tempo sobre estágio. Então, vamos conhecer aqui rapidamente. No termo de compromisso, ele vem em 2 partes. Essa segunda parte é chamada de plano de atividades. Já eu falo um pouco mais. Vejam quantas assinaturas vão ter nesses documentos. O que nós temos no termo de compromisso? Nós temos a apresentação dos 3 atores principais, que é a empresa, a entidade concedente do estágio, do aluno e da instituição de ensino. Bem um pouco mais aqui no meio, a gente vai ter o horário do estágio, que o aluno vai fazer essa atividade, quantas horas semanais, o período do estágio dele, quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Lembrando que ele pode terminar o seu estágio antes dessa data, não pode terminar depois, pois aí ele estaria fora daquele seguro, né, pago pelo IFCE. Caso ele chegue a essa data e não tenha completado a carga horária obrigatória, ele pode estender esse prazo por meio de um termo aditivo, que é um outro documento que eu apresento mais na frente. Bom, aqui, também nesse termo de compromisso, vem dizendo qual é o valor da bolsa que o aluno vai receber, se a empresa for pagar. Vem dizendo também informações do seguro, como, por exemplo, a apólice e o nome da seguradora, nesse caso, pago pelo IFCE. Quando for da empresa, vai estar o nome da empresa. Vem o nome do supervisor, que é a pessoa indicada pela empresa para acompanhar o aluno. E aí, nesse documento, que tem todas essas obrigações, todas as informações, assinam o representante legal da empresa, aquela pessoa que tem o poder legal para conceder o estágio, o aluno estagiário e a instituição de ensino, nesse caso, o coordenador de estágio do campus, ou a direção geral, ou a direção de ensino, pessoas que possam assumir esse compromisso, desse termo de compromisso. Então, esse documento é de suma importância. E aí, gente, na segunda parte desse documento, atrelado a ele, vem o plano de atividades. Mais uma vez, vem a apresentação do aluno, a identificação da empresa, do aluno, da instituição. E aqui, 2 partes importantes, né, como temos muitos professores aqui, gostaria de ressaltar. Os professores têm que ficar atentos, porque esse preenchimento das atividades a serem desenvolvidas é obrigação do professor acompanhar esse preenchimento, porque
o professor tem que avaliar se as atividades que estão ali colocadas como no plano de atividade do aluno, elas condizem com aquilo que é exigido no projeto pedagógico do curso para atender às expectativas do estágio supervisionado. Então, muitas vezes eu vejo o plano de atividades de estágio, onde o aluno coloca, assim, atividades a serem desenvolvidas, aprender mais. E aí eu olho lá embaixo, está assinado pelo supervisor, está assinado pelo aluno, está assinado pelo professor. Bom, enquanto setor de registro, nós não temos, né, o que reclamar, aliás, o que questionar, né? Porque o professor compete avaliar isso, o professor compete dizer se está certo ou está errado. Então é importante que o professor faça isso, né, esse acompanhamento dessas atividades. E os resultados esperados é aquilo, né, é mais pessoal, é aquilo que o aluno espera com esse estágio. Então, gente, esse documento, né, é a parte inicial do estágio de suma importância. Os alunos já devem estar preocupados aí, vixe, vou ter que preencher tudo isso. Bom, eu acalmo vocês dizendo o seguinte, anteriormente, né, até setembro de 2019, toda essa documentação era impressa e o aluno preenchia à mão. E não pode, obviamente, haver rasuras nem erro. Então, ele preenchia esse documento aqui, ó, 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque ficava uma via com o aluno, uma via com a empresa, uma via com o IFCE. Além desses, os outros, né, que eu já citei e que eu vou citar. Tudo isso à mão. E, então, era um trabalho enfadão e a possibilidade de errar muito grande. Hoje a gente, né, como eu vou mostrar mais na frente, toda essa documentação é gerada automaticamente e o aluno recebe apenas um e-mail com todos esses documentos em PDF já totalmente preenchido para que ele possa só imprimir, tá? Então, já para acalmar vocês com relação a essa questão da documentação. Bom, ainda sobre a documentação inicial, gente, esses são os documentos, né, que eram exigidos até então. Com o advento da pandemia, né, aí vem mais 2 documentos que são obrigatórios nesse momento, que eu já falei para vocês, que é a declaração de ciência e responsabilidade, aquilo que eu já falei, né, que foi a exigência do ofício lá da Pró-Reitoria de Extensão, e a declaração da concedente do estágio, de que atende às medidas de segurança do governo do Estado. Então, esta é a documentação inicial do estágio hoje, tá? É preciso o aluno entregar associação de matrícula, termo de compromisso, mais plano de atividades, e esses 2 documentozinhos aí, a mais, que é uma exigência temporal, né? É por esse momento de pandemia, eu espero que a gente supere isso o quanto antes, e esses documentos vão deixar de existir. Durante o estágio, o que é que o aluno tem que apresentar durante o estágio? Já está matriculado, já começou a estagiar, o que é que ele tem que ficar entregando mensalmente, né? Bom, ele vai ter que entregar um relatório mensal de atividade, é uma frequência semanal. Aqui ele vai simplesmente, gente, apresentar para o professor orientador dele tudo que ele vem fazendo durante o estágio dele. Então, é um documento, é esse documento aqui, bem tranquilo, tem o cabeçalho que já vem preenchido, ele informa o mês do estágio dele, o ano, informa quantas horas ele estagiou naquele mês, e aqui ele vai fazendo um acompanhamento diário. Ele coloca a data do dia que ele foi estagiar, quantas horas ele fez naquele dia, faz um resumo das atividades, observações se necessário. Ele pode ir fazendo esse resumo dessas atividades em um caderno, em uma folha à parte, e no final do mês passar isso para esse relatório. Tá? Lembrando que o relatório é mensal, então para cada mês uma folhinha dessa. Por exemplo, se ele estagiou apenas 3 dias em determinado mês, ele deve colocar apenas esses 3 dias, informar esse mês e entregar. Não devem continuar com datas de outros meses aqui, pois se trata de uma frequência mensal, portanto, para cada mês de estágio. Isso vai até o final. No final, assina o estagiário, assina o supervisor e assina o professor. Só que nesse momento de pandemia, como o aluno não vai ter o contato com o professor, esse documento vai ser entregue sem a assinatura do professor. Ele vai enviar para o e-mail do professor e o professor depois vai saber o que fazer com esse documento, né? Ele tem que anexar num processo online, adicionar um documento aprovando esse relatório e enviar esse processo para o setor de estágio, que vai registrar no sistema acadêmico que o aluno estagiou tantas horas naquele mês, garantindo assim que a Pró-Reitoria de Extensão permaneça com o seguro daquele aluno. Então, eventualmente, se o aluno entregar esse documento, ele corre o risco, inclusive, de ter o seu seguro cancelado, né, perdido, e aí, inclusive, perder aquele estágio. Então, a importância de entregar isso mensalmente, sempre ao final de cada mês de estágio. Bom, voltando aqui, então, durante o estágio, ele vai entregar só isso aí, só essa frequência mensal, e vai continuar com isso até o final do estágio. Eventualmente, se houver necessidade de alguma alteração, vou ter que alterar o meu supervisor, vou ter que alterar o meu horário, vou ter que alterar o valor da minha bolsa, qualquer outra alteração que ele tenha que fazer no estágio, gente, ele vai entregar um termo aditivo, tá? Um documento que eventualmente é necessário entregar, como eu falei, só na necessidade de uma alteração.
Então, não faz parte da rotina normal do estágio, tá? Bom, e aí chegamos à última parte do estágio, né, que é para finalizar o estágio. Então, para finalizar o estágio, o aluno tem que entregar um relatório periódico, que é a avaliação do professor orientador para aquele estágio. Tá? Esse relatório ele deve ser entregue a cada 6 meses de estágio, portanto, se o aluno fizer 8 meses de estágio, ele tem que entregar esse relatório no 6º mês, e também ao final do estágio. Tá? Se ele fizer um estágio de apenas 3 meses ou 4 meses, ele só entrega uma vez esse relatório, que é justamente ao final do estágio. Esse relatório periódico, é esse daqui, onde o professor vai fazer a avaliação do aluno quanto a alguns critérios, né? Com relação à aplicação do conhecimento, relacionamento, assiduidade, aprendizado, iniciativa, cooperação. O professor vai dando pontos aqui conforme esses critérios de avaliação. E aí, no final, tem a assinatura do professor, do estagiário e do supervisor. Então, esse é a avaliação do professor para esse estágio. A outra avaliação é daquele outro personagem importante também, que é o supervisor, né, a pessoa lá na empresa que acompanha o aluno. Então, esse documento é chamado de termo de realização e avaliação do estágio. É o documento onde o supervisor vai dizer quantas horas você fez de estágio naquela empresa, qual foi o período do estágio que você realizou e vai te avaliar com relação a alguns critérios aqui elencados, tá bom? Então, são essas duas avaliações que vão ter que ser entregues ao final do estágio. A do professor, que te acompanhou, e a da pessoa que te supervisionou durante o estágio. Bom, e aí, para finalizar, né? Para finalizar, tem o último documento, né, que não menos importante, na verdade, um dos mais importantes, que é o relatório final. O relatório final é um documento mais robusto que o aluno elabora, contando toda a sua experiência do estágio supervisionado. Esse relatório, gente, ele não é necessário quando se tratar de um estágio extracurricular. Olha só, este é o único documento que não é necessário quando se tratar de um estágio extracurricular. Em todos os demais estágios obrigatórios é necessário esse relatório final. Esse relatório final, ele segue um modelo elaborado pelo IFCE. Existe um modelo para os cursos superiores, que é um modelo mais robusto, mais completo, e um modelo para os cursos técnicos, que é, na verdade, um conjunto de perguntas que o aluno vai respondendo lá sobre o seu estágio. É algo mais simples. E esses modelos estão aonde? Eles estão na página do setor de estágio. Então, ao final do estágio, o aluno deve buscar a página do setor para encontrar esses modelos e construir o seu relatório final do estágio. Então, gente, é isso aí. Essa é a documentação do estágio. É muita coisa, de fato, mas quando você pensa que você vai fazer isso por etapas, talvez isso não fique tão monstruoso como muitas vezes a gente imagina ou a gente vê, tá? Então, que vocês tenham conhecimento desses documentos e da sua importância em cada caso. Bom, agora só para, já finalizando, tá? Já finalizando aqui, vocês já conhecem os documentos de estágio, vocês precisam conhecer a rotina. De posse dos documentos, para onde é que eu vou, para onde é que eu mando, o que é que eu tenho que fazer com esses documentos quando eu estiver com eles em mãos. Então, vou traçar rapidamente aqui um fluxo do que você tem que fazer, né, durante o seu estágio. Primeiramente, antes de iniciar o estágio, o que é que o aluno tem que buscar fazer antes de iniciar o estágio? Cumprir os pré-requisitos do estágio obrigatório. Primeira coisa, ele tem que avaliar se ele já cumpriu os pré-requisitos que o seu curso exige para ele poder realizar o estágio obrigatório, né? No caso do extracurricular, não há essa necessidade. Então, a primeira coisa que ele tem que verificar. Feito isso, ele vai solicitar ao coordenador do curso a indicação de um professor orientador. Isso se ele já não possuir um professor. Porque muitas vezes o aluno adquire afinidade com o professor, né? Trabalhou um projeto com o professor, então ele já conversa com aquele professor, o professor aceita ser o professor orientador dele, e ele pode, portanto, ser acompanhado por esse professor. Quando ele não tiver essa indicação, assim, imediato, ele pode solicitar a coordenação do curso que indique um professor para orientar ele durante o estágio. Isso porque é um dever da coordenação do curso, e esse dever está estipulado no manual do estágio do IFCE, indicar professor orientador. Bom, e o terceiro passo, antes de iniciar o estágio, é ele apresentar o seu professor orientador, ao seu professor orientador, a proposta de estágio. Então, o aluno tem uma proposta de estágio, né, conseguiu uma proposta. Essa proposta, muitas vezes, pode ser conseguida por via do aluno, outras vezes pelo próprio professor, outras vezes pelo setor de estágio, a gente está sempre comunicando sobre a oportunidade de estágio. E aí, quando o aluno tiver conhecimento dessa proposta, ele pode apresentar ao professor, olha, eu pretendo estagiar nessa empresa, vou realizar essas atividades, e aí o professor tem que avaliar se essa proposta, ela condiz com aquilo que é necessário pelo projeto pedagógico do curso, para que ele possa
realizar aí o seu estágio. E aí, o professor dando essa autorização, que o aluno pode realizar aquela atividade como sendo estágio, aí sim ele está, né, pronto para poder iniciar o seu estágio. Então, essa verificação inicial aí é de suma importância desses 3 passos. E aí, para iniciar o estágio, o que é que ele tem que fazer agora? Bom, como eu falei, né, ele vai ter que gerar os documentos do estágio dele. Então, ele vai preencher, olha só, o aluno vai precisar preencher um formulário online que está disponível lá na página do setor de estágio, essa página que eu já falei desde o começo. Esse formulário, gente, é um formulário que tem diversas perguntas. Todos aqueles dados que vocês viram que são necessários naqueles documentos, vai estar sendo perguntados nesse formulário. Qual o seu nome, qual a sua matrícula, qual o seu curso, ou seja, o aluno vai responder perguntas a seu respeito, são os seus dados, a respeito da empresa, o local onde ele vai estagiar, qual é o CNPJ, qual é o endereço, qual é o nome do representante, a respeito do estágio, quantas horas ele vai estagiar, quando ele vai começar, quando ele vai terminar, quem é o professor orientador, quem é o supervisor. Então, ele vai responder várias perguntas nesse formulário e, ao final, enviar esse formulário. Quando ele enviar, ele vai aguardar um prazo, que é no máximo de 5 dias, para que o setor de estágio avalie todas as respostas deles naquele formulário e o setor de estágio vai emitir uma comunicação por e-mail ao aluno. Caso tenha identificado algum dado faltante ou errado, vai pedir que o aluno clique em editar o formulário e altere aquela informação que deve ser alterada, somente aquela, e envie novamente. Caso não seja identificada nenhuma pendência, o setor de estágio já vai enviar todos os documentos de estágio do aluno para o e-mail dele. Todos os documentos, eu falo início, meio e fim. O aluno vai receber um PDF com todos os documentos já preenchidos para que ele tenha apenas o trabalho de imprimir, tá? Então, essa documentação já sai dessa forma. E aí o aluno, então, vai imprimir esses documentos, levar até o local de estágio e colher as assinaturas do representante da empresa, isso no termo de compromisso do estágio, e do supervisor do estágio lá no plano de atividades. Daí ele assina, escaneia esses documentos iniciais, né, aqueles iniciais que eu já falei, solicitação de matrícula e termo de compromisso, e as 2 declarações, e envia para o e-mail do professor. Pronto, daí ele simplesmente vai aguardar, porque o professor vai avaliar essa documentação e achando que está tudo correto, né, verificando que está tudo correto, vai abrir um processo no sistema online do IFCE chamado SEI e anexar esses documentos. E como o professor não assinou, né, pois a cópia é digital, ele vai anexar um documento chamado de parecer para aprovar esses documentos. E os professores que estão aí presentes, eu já digo, né, que existe um parecer modelo, inclusive, ele não vai ter trabalho de criar esse parecer. E aí o professor envia esse processo com essa documentação do aluno para o setor de estágio. Nós, né, receberemos esse processo e vamos matricular o aluno no sistema acadêmico e, ao mesmo tempo, enviar um e-mail de autorização para ele iniciar o estágio. Pronto. A partir dessa data, ele pode ir ao seu primeiro dia de estágio. Até então, se ele tiver ido ao estágio, ele não terá contabilizado as horas que ele estagiou. Pois é somente a partir desse momento que o setor de estágio matricula o aluno no sistema acadêmico e envia um e-mail de autorização para início do estágio, que ele se torna um aluno segurado pelo IFCE e, portanto, está apto a cursar o estágio. Ok? Então, antes de iniciar o estágio, para iniciar o estágio. Durante o estágio ele só tem uma coisa a fazer. Ele vai preencher ao final de cada mês aquele relatório mensal que eu já comentei e, ao final do mês, ele vai colher a assinatura do supervisor, vai assinar e vai enviar para o e-mail do professor, que vai fazer o mesmo procedimento, vai anexar esse documento lá no processo do aluno, vai anexar um parecer aprovando esse documento e vai enviar o processo para o setor de estágio, que em seguida vai registrar essa frequência mensal do aluno, garantindo assim a permanência do seguro obrigatório. Então isso acontece durante o estágio. Ao final do estágio, tá, toda aquela documentação que é necessária, ele vai solicitar ao supervisor que preencha o termo de realização do estágio e vai enviar junto a esse termo o relatório periódico para o professor. O professor vai... e aí o aluno, né, isso aqui eu estou fazendo do ponto de vista do aluno, o aluno vai produzir o relatório final junto com a partir da orientação do professor orientador. E aí envia essa documentação para o professor, que vai anexar no mesmo processo do aluno, encaminhar para o setor de estágio. O setor de estágio faz a conclusão desse estágio no sistema acadêmico e informa por e-mail o aluno que o estágio dele foi concluído sem pendências.
Bom, aqui alguns detalhes, né? Alguns cursos exigem que o aluno faça a apresentação, a defesa desse relatório em uma banca. Então, isso fica a critério de cada curso, você deve ver junto com a sua coordenação se é necessário apresentar, se é necessário defender esse relatório a uma banca, ok? Outra coisa que eu gostaria de destacar, vou voltar aqui à tela, gente, é importante que os alunos que estejam aí pelo celular possam dar um print dessa tela para guardar esse passo a passo, para eles não se perderem. Bem aqui embaixo, no passo onde eu disse que o aluno deve enviar os documentos para o professor orientador, eu deixei o nome protocolo em vermelho, porque para os cursos de nutrição, para o curso de nutrição, onde o estágio é uma disciplina, o aluno envia esses documentos para o setor de protocolo, pois é o setor de protocolo que vai abrir um processo e encaminhar para o professor, tá? Então, para os demais cursos, o aluno sempre envia para o professor os documentos do estágio dele. Para o curso de nutrição, em específico, os alunos enviam para o setor de protocolo, que vai sempre anexar esses documentos no processo do aluno e encaminhar o processo para avaliação do professor. A outra tela, que é importante também que os alunos tirem print, né, para registrar essa informação. É o passo a passo final. Bom, gente, então esse é o fluxo do estágio. Vocês viram que não é tão simples, mas também não é dos mais complexos. Basta ver que você faz cada etapa dessa no momento oportuno. E aí, agora sim, né, como prometido, cheguei aqui, gente, ao último slide. Essa é a última página da minha apresentação, tá? Então, já com 1 hora aqui de fala, alugando vocês aí, já devem estar bastante cansados. Mas vamos lá. Perguntas que eu sempre ouço, né, que os alunos sempre me encaminham. Quais os limites de horas para o estágio? Gente, lá no formulário que vocês vão preencher para gerar os documentos do estágio, em cada pergunta existe um texto lá com orientação. Então, lá tem a pergunta, quantas horas de estágio você vai fazer diariamente? Aí, logo abaixo, tem uma informação. Segundo a lei do estágio, o aluno pode fazer, no máximo, 6 horas de estágios diárias e 30 horas semanais. Então, muitas dúvidas de vocês vão tirar durante o preenchimento do próprio formulário, tá certo? Mas já vou logo enfatizando aqui, né? O aluno pode estagiar até 6 horas diárias de estágio e, no máximo, 30 horas semanais. Esses são os limites máximos estabelecidos pela lei. Não existe limite mínimo. Como calcular o período de estágio? Esse é bem simples. Você verifica quantas horas você vai fazer de estágio por dia, verifica a carga horária de estágio obrigatória estabelecida pelo seu curso, faz a divisão dessa carga horária total pela carga horária diária, e aí você vê quantos dias de estágio você vai necessariamente estagiar. Pronto. Então, você já sabe aí quantos dias você tem que estagiar. Depois que você estabelece qual é o dia que você vai iniciar o estágio, aí você vai contar, a partir desse dia, aquela quantidade de dias que você precisa estagiar. Obviamente, você vai tirar aí nessa contagem aqueles dias em que não haverá atividade lá no local onde você vai trabalhar. Por exemplo, os domingos e feriados do calendário civil. Nesse caso, segue o calendário civil e não o calendário acadêmico. Quem pode conceder estágios? Onde eu posso estagiar, né? Você pode estagiar em qualquer entidade pública, né, ou seja, em qualquer pessoa jurídica que tenha um CNPJ. Né? O CNPJ é o cadastro de pessoa jurídica. O CNPJ é para a empresa o CPF de uma pessoa física. Então, você pode estagiar em qualquer entidade jurídica, de direito público ou privado. E aí inclui também, né, os membros da administração direta, autarca fundacional, as secretarias, os órgãos, as prefeituras, os hospitais, as escolas, todos esses entes da administração direta, municipal, federal ou estadual. E do lado privado, as empresas, as entidades privadas. Poderá ainda também você estagiar num profissional liberal. Tá? Nesse caso, ele não vai ter o CNPJ, tem apenas o CPF, mas ele precisa estar registrado no conselho competente. Então, você tem ali uma pessoa, um escritório de contabilidade, ela trabalha como profissional liberal, você pode estagiar lá, desde que ela tenha registro do conselho competente, e que a atividade daquele profissional esteja relacionada à sua área de formação. É importante destacar isso. Posso fazer estágio extracurricular voluntário? Não. Não existe essa nomenclatura na lei, gente. Muitos alunos, às vezes eu fico até triste quando o aluno chega, olha, professor, eu consegui uma oportunidade de estágio numa empresa ali, eu vou aprender bastante na área da minha formação, só que eles não vão me pagar. E eu também não adquiri os pré-requisitos para o estágio obrigatório. Eu posso estagiar? Eu quero fazer um estágio voluntário. Não existe. Infelizmente, a lei não deu abertura para essa situação. Ou é um estágio obrigatório, que conta a hora para a sua formação,
e, portanto, você tem cumprido os pré-requisitos, ou é um estágio extracurricular, e aí, nesse caso, você vai ter que receber uma remuneração. A empresa tem que pagar você. Do contrário, vai figurar como uma relação de emprego, e aí a empresa vai arcar com todas as obrigações legais da legislação trabalhista. Tá? Então, não existe essa possibilidade de estágio voluntário. Posso prorrogar meu estágio? Sim. Caso chegou àquela data prevista para o final do estágio e você não concluiu a carga horária, você apresenta um termo aditivo, né, um documento que faz alterações no termo de compromisso de estágio. Posso estagiar no período noturno, no sábado? Pode. Você pode estagiar em qualquer horário onde a concedente do estágio realize atividade econômica. Então, você pode estagiar no sábado, pode estagiar inclusive no domingo, desde que o local, né, funcione naquele horário. Com relação ao trabalho noturno, é importante destacar que os alunos menores de 18 anos, eles não podem estagiar no período de 22 horas às 5 horas do dia seguinte. Então, o horário noturno somente para alunos maiores de idade, maiores de 18 anos. Posso estagiar em área diversa do meu curso? Não, de forma alguma. O estágio, ele é uma complementação da formação do aluno. Então, o aluno não pode, de forma alguma, eu estou cursando agronomia, vou estagiar no escritório de contabilidade, que nada tem a ver com a área de formação. Não pode, infelizmente. E isso quem tem que avaliar é o professor orientador. O professor tem que verificar lá no plano de atividades se as atividades que o aluno descreveu a serem realizadas, elas condizem com o que é necessário para sua formação acadêmica. Onde encontrar orientações atualizadas sobre estágio? Gente, este é o local para você buscar informações sobre o setor de estágio, sobre estágio. Tudo, inclusive tudo que eu falei aqui, está já nesse local aí, que é público, gratuito, online, disponível a qualquer tempo para vocês. Então, não hesitem em entrar nessa página. É aqui onde vocês vão encontrar os documentos, o formulário, tudo. E aí, só para finalizar já a minha fala, eu trago aqui a página do setor de estágio, e hoje na página tem esse destaque aqui, ó, em vermelho, atenção, onde eu coloco, né, um destaque para esse documento, orientações para o estágio em tempo de pandemia. Então, tudo que eu falei nessa apresentação de hoje está bem resumido nesse documento aí. No caso você tenha alguma dúvida que não foi respondida na minha fala, ou aqui na sequência das perguntas, você pode estar consultando também esse documento para você esclarecer suas dúvidas, ok? E aqui, em estágio supervisionado, você vai encontrar a legislação, os documentos, o formulário, enfim, tudo que é necessário para você realizar o estágio supervisionado. Bom, gente, então, agradeço a atenção de vocês aí na minha fala, espero que eu tenha sido claro